Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Este mês estamos a celebrar. Este mês estamos a celebrar o 5º aniversário do podcast IVM. Viva nós e viva quem nos ouve. Sim, viva a comunidade IVM. Sim. Hora de agradecer a todas as pessoas que já ouviram episódios do podcast IVM, não é? O podcast já está bem acima dos 2 milhões de plays desde que nós o iniciamos, não é? Neste mesmo sítio onde estamos a gravar aqui este episódio. E uma bela aventura, hein? 5 anos, Espetacular. 300 e tal episódios, muitas horas de conversa e muita vontade de continuar a fazê-lo, não é? Sim. E este episódio hoje vai ser assim um tema um bocadinho quente. Eu estou um bocadinho chateada. Neste episódio nós vamos falar sobre o que fazer, como lidar com aqueles momentos onde temos muita vontade de mandar alguém não é? À fava, sim. Quando ficamos irritados, zangados com alguma coisa que alguém fez ou disse. E neste episódio eu vou começar por perguntar à Mia como é que se lida com isso. E vão surgir aqui uma série de ideias e estratégias. Temos uma prática no fim. Temos uma prática no fim e também vamos falar sobre a situação em particular que levou a Mia aqui a ficar muito irritada. Fula mesmo. Fula, porque a Mia... a coisa que a Mia não aguenta é com o tema que nós vamos discutir hoje. Sim. Olha, queria aproveitar, antes de passarmos à conversa deste episódio, queria aproveitar, claro, para reforçar aqui agradecimento a toda a gente que ouve o podcast, assim como um agradecimento especial a quem nos ouve há 5 anos, não é? Porque há tantas pessoas que nos ouvem desde o início. E também um agradecimento a todas as pessoas que, tendo começado mais recentemente a ouvir o podcast, que se ligaram aqui a estas nossas ideias e a este movimento. Acho que posso dar ainda assim um agradecimento também muito especial às pessoas que ao longo do tempo se têm juntado à nossa comunidade IVM+, né? Onde nós todos os meses partilhamos aulas especiais, temos o nosso Café IVM+, onde ao vivo, através do Zoom, respondemos a perguntas e fazemos exercícios sobre os temas do mês. E claro, aproveito para convidar toda a gente a juntar-se a essa comunidade, onde podem encontrar pessoas que são, como é que se diz, like-minded, que estão também com muita vontade de levar mais longe e mais fundo os seus processos de desenvolvimento pessoal e desenvolver aqui as conversas que nós temos no podcast. Recentemente, já agora, dentro do IVM+, há uma plataforma de suporte onde nós colocamos todos os vídeos, as aulas, as gravações das aulas, etc. E temos 2 novidades lá, não é? Sim, temos 2 novidades. Qual é a primeira? Eu ia falar dos pensamentos. Pois, mas a outra... São as práticas. Sim. Uma das coisas que a comunidade do IVM+ tem destacado muito são as práticas com a Mia, práticas de mindfulness. Vamos fazer ao vivo também. Sim. Ok, portanto nós estamos a Mia está a desenvolver mais práticas para lançar dentro do IVM+, e eu comecei recentemente também a partilhar vídeos com os meus pensamentos à volta de temas da atualidade. Finalmente, assim, ouvir o Pedro falar sobre as coisas mais explicitamente. Sim, portanto, se isso te interessa... Mas tem que ser dentro da casa, sim, uma casa assim. Tem que ser num ambiente mais controlado. Portanto, se isso te interessa, junta-te ao IVM+, tens aí os links para aderir ao grupo em todo lado e se tiveres perguntas sobre isso, fala connosco, que nós explicamos. E também lançamos a nossa agenda de 2023. Lançamos a nossa agenda de 2023 com os nossos cursos de parentalidade consciente, neuroestratégia, de coaching profissional, hipnose e também de hipnose, finally, que é uma novidade para 2023. Aliás, vai ser o primeiro curso do ano, é totalmente online e arranca já em janeiro. Até 30 de novembro, todas as inscrições têm uma redução de 100 euros no preço. Ok? Portanto, se te interessa em 2023 estar connosco, se conseguires olhar para isso... Go! Se conseguires olhar para isso até ao final de novembro, pronto, ainda tens aqui um benefício extra, porque nós... para nós é bom saber com o que contar o mais cedo possível. Para nós é bom saber com antecedência. O
melhor e sempre ter as coisas mais cheias. Certo. Nomeadamente em termos de organização da nossa equipa, isso é uma grande vantagem, por isso nós oferecemos este benefício a quem tem condições de tomar a decisão ainda em novembro. Não é? Para nós é bom e para quem se inscreve. E para qualquer questão também contactam lá na ficha de inscrição se precisam de algum esclarecimento. Certo, a nossa equipa está super preparada para ajudar com tudo o que for possível. Aliás, toda a gente que está habituada a contactar com a Life Training sabe que nós somos carinhosos e disponíveis para encontrarmos as soluções, ajudar neste tipo de processo. Já chega de publicidade. Já chega de publicidade. Mas também é o único tipo de publicidade que nós fazemos, é justo. É autopublicidade. Sim, boa. Sim. E vamos à conversa desta semana sobre como lidar com situações em que ficamos bastante irritados e no final temos uma prática inspiradora como é habitual. Yep. Aí vamos nós. Mia, hoje sou eu que tenho uma pergunta para ti. Certo. Uma pergunta muito que eu acho que pode ser interessante para muitas pessoas que nos estão a ouvir. Para mim é, certamente, por isso é que vou colocá-la. Okay. Que é o que fazer quando ficamos lixados com alguém. Quando nos apetece dar o dedo no meio a alguém? Sim, quando nos apetece... Quando ficamos zangados com alguma coisa que alguma pessoa fez ou disse, temos uma primeira reação, que é talvez, não sei, mandar a pessoa à merda, sabe, de dizer, vai... Só que, quer dizer, isso já é uma coisa a fazer, certo. Não é? Só que ao mesmo tempo, talvez alguns de nós, eu estou-me a incluir aí nesse grupo, tínhamos vontade de ser um pouco mais elevados e mais produtivos na forma como lidamos com isso. Na forma como direcionamos a nossa raiva, no fundo, não é? Como é que utilizamos? A nossa raiva, ou a nossa desilusão, ou a nossa tristeza, ou a nossa irritação. Né? Eu acho que tu queres falar sobre isso porque te estás a referir a um momento em que eu fiquei zangada. Sim, há uns dias atrás tu ficaste zangada com uma coisa que ouviste e... Pronto, e tu ficaste zangada, era uma coisa específica, era com uma pessoa específica, numa situação específica, que se quiseres podes falar abertamente sobre isso. Sendo que, claro, que eu me reconheci, naquela situação em particular eu também fiquei chateado. Certo. Okay. Se calhar não da forma como tu ficaste, por causa das implicações, e tu ao falar sobre isso fica mais claro. Mas eu tenho acho que sensações parecidas com outras pessoas noutras situações. Certo. E também estou a partir do princípio que quem nos ouve muitas vezes tem estas sensações. Ou alguém na televisão. Não precisa de ser alguém das nossas relações, como era o caso. Não, aliás, para esclarecer, não foi contigo que fiquei zangada, não é? Embora isso também às vezes acontece. Sim, sim. Mas por acaso é engraçado, porque quando é comigo, tu usas aquela primeira versão que é de me mandar para o caralho. Sim, porque, pronto, eu acho que tu tens tanto espaço para mim que também tens espaço para essas reações. Tem dias. E quero mesmo ter uma relação contigo e quero... sei que posso ter um diálogo bom contigo a seguir. Agora, então, não é sobre isso, não é? Não é sobre esse tipo de situação. Não é sobre as nossas zangas agora, não. Houve uma live no Instagram entre uma grande influencer com 1 milhão de seguidores, 1 milhão e tal de seguidores, e um psicólogo muito, muito conhecido. Aliás, foi a Jéssica Ataíde e o Eduardo Sá. E o Eduardo Sá é uma pessoa que diz muitas coisas, acredito eu, muito acertadas, e é uma pessoa que continuadamente defende a palmada como um ato simbólico educativo. Penso que é essa a expressão que ele muitas vezes utiliza. Utiliza expressões como são enxota-moscas, é só na fraldinha, não sei o quê. E utiliza então esta ideia de um ato simbólico educativo. Ou seja, vê a palmada apenas com um ato simbólico e não da forma como eu vejo a palmada. E há aqui várias coisas que se colocam em causa para mim nesta situação, porque, acima de tudo, as minhas necessidades
de contribuir para um mundo mais compassivo, um mundo mais carinhoso, um mundo onde há espaço para todos nós, um mundo onde possamos utilizar uma comunicação consciente e ferramentas de educação respeitadoras. Pá, fica uma série de necessidades minhas postas em causa. E porquê é que isso acontece nesta situação e não numa outra quando ouço o Zé da esquina dizer a mesma coisa? Primeiro, acho que é de uma ignorância brutal estar a dizer isso. Acho que de uma irresponsabilidade brutal, como uma pessoa com aquela plataforma, ou aquelas duas pessoas com aquelas plataformas, dizerem coisas destas, porque nós não sabemos quem é que apanha aquela informação. E isso perturba-me imenso, tremendamente. Sinto não só irritação, frustração, raiva, medo, como também medo. Fico com medo, porque é como dizer, uma palmada na hora certa, ou com pouca força. Quem é que avalia isso? Não é? Eduardo Sá, que vai lá ver se foi realmente um enxota-moscas ou não, que se calhar o que para ele é um enxota... Como é? Enxota? Eu nem consigo pronunciar essa merda. Desculpa. Não é? Se calhar o que para ele é com pouca força, para outra pessoa pouca força é completamente diferente. Não é? É tão perigoso. Nem vou alongar sobre isso. Mas como vês, isto mexe muito comigo. Mexe com os meus valores, mexe com as minhas necessidades. E nesta situação em particular, eu também comecei a receber mensagens sobre o tema. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, porque não é a primeira vez que eu me sinto assim em relação a esta conversa, não é a primeira vez que ele se pronuncia, ele ou outra pessoa se pronuncia desta forma, mas é que eu preciso de criar um espaço entre a minha emoção e a minha reação. Ok. E esse espaço posso criar de várias formas, não é? E tenho aqui um travão muito forte em mim, é que não comentas nada quando estás neste estado. Porque o que é que acontece comigo e o meu sistema nervoso? O que é que aconteceu quando eu me percebi desta conversa foi que o meu sistema nervoso saiu totalmente fora da minha janela de tolerância, não é? Eu já não estava num sistema de interação onde era possível eu ter uma interação social tranquila e saudável e ponderada. Fui para a luta e fuga, nomeadamente para o meu simpático entrou em ação, não é? E eu estava estás a utilizar uma linguagem tão técnica. Não, mas acho que é importante, porque este conhecimento sobre mim, nesta situação, é que depois me ajuda também noutras situações com os meus filhos, por exemplo. Exatamente o mesmo processo que eu utilizei em relação à minha reação perante esta conversa, que eu utilizo quando não é o Eduardo Sá, mas que é um dos nossos filhos. Não é? É este processo de autoconhecimento e conhecimento sobre como o meu sistema neurobiológico funciona, que me permite perceber também que dar uma palmada agora não é nenhuma necessidade, nem é algo que quero fazer, nem é algo que vai contribuir para as minhas intenções. Portanto, tu falaste aí, sobretudo na criação de um espaço, criação ou alargamento, não é? Porque esse espaço está sempre lá. O espaço entre a emoção e a reação. E neste caso, precisei de uma noite inteira. Bom, porque eu estou a ligar isto que tu disseste aqui com para quem me está a ouvir e, por exemplo, já estudou neuroestratégia, não é? Sabe que a proposta é a partir do momento em que eu tenho um estado emocional, não é? Ele vai gerar um comportamento. Não é? Só que eu tenho sempre uma oportunidade que nem sempre consigo explorar, mas há uma oportunidade que é a oportunidade da reflexão. E quando eu reflito, eu começo a aceder a outras perspectivas, a outras ideias, a outros conceitos, a valorizar outras coisas e consigo fazer com que aquele estado inicial, ele mantém-se lá, tu continua... Eu agora falei e fico zangada outra vez. Quem está a ouvir percebeu outra vez, a minha ainda está zangada com isto, obviamente, não é que deixou de estar, está lá, mas também ficam outras coisas. E portanto aquele estado fica
não sei se é bem menos intenso, mas fica diferente, porque está mesclado com outras coisas. Certo. Não é? Por exemplo, aqui se calhar surgiu... É um estado com muito mais clareza. Não é? Sim. E é um estado que tende a ter em consideração outras necessidades para além daquela necessidade inicial que estava a gerar aquele primeiro estado, não é? E que, portanto, tipicamente depois a nossa ação, não é? Aquilo que tu chamaste até de reação, não é? A nossa ação, ela vai ser tipicamente mais possibilitadora, porque é um bocadinho mais deliberada, é um bocadinho mais informada, não é? Portanto, aqui parece que o que eu estou a retirar das tuas palavras é que é muito importante saber cultivar este espaço entre o primeiro estado, aquela primeira vontade e o fazer alguma coisa em relação a isso. É. E de repente ocorreu-me que o facto de nós termos à nossa disposição as redes sociais que te permitem, não é? Abres uma das tuas redes sociais e escreves qualquer coisa e de repente estás a falar com milhares de pessoas, não é? Tens até a possibilidade, né? As possibilidades tecnológicas são tão fixes agora que tu ligas a tua câmara e falas em direto, ao vivo, para o mundo inteiro. Não é? Quanto mais seguidores, a mais pessoas chegas. E tens possibilidade de dizer coisas que depois rapidamente chegam a outras pessoas que tu nem conheces e se tornam virais e não sei o quê. Ou seja, se nós não formos cuidadosos, não é? Nós temos à nossa disposição meios que fazem com que este espaço entre a emoção e a reação encurtada, não é? pode ser muito encurtado, não é? Porque uma coisa, imagina, tu ficas, soubeste que alguém disse alguma coisa, ou leste alguma coisa que alguém disse, e vais falar com essa pessoa no dia seguinte, mesmo que tu não queiras, já há ali um espaço, não é? Há ali um período de tempo que configura também uma espécie de um espaço onde as tuas emoções se podem ir alterando e novos pensamentos surgem, não é? Que é aquele momento que eu acho que todos passamos, onde nós começamos furiosamente a simular diálogos e depois eu vou-lhe dizer isto, e depois vou dizer isto, e se ele disser não sei o quê, não lhe vou dizer mais não sei o quê. Aquelas fantasias todas que nós temos, que depois quando chega à altura normalmente é completamente diferente. Não, lembramos-nos depois, eu deveria ter dito não sei o quê. Sim, mas muitas vezes estamos até a simular diálogos com pessoas que não conhecemos, não é? Não te acontece isto também? Sim. Se eu falasse com esta pessoa, dizia-lhe isto. Sendo que eu não tenho vontade nenhuma de falar com ele. Certo. Posso também explicar porquê, mas pronto. Sim, eu pessoalmente também não teria vontade. Não. Também por várias razões que não... mas então, o que eu ia dizer era que se nós agarrarmos e abrirmos logo o Instagram, ou o Facebook, ou o Twitter, ou o que é que seja, e começarmos a falar sobre estas coisas... provavelmente ainda vamos estar muito... na luta, não é? Ainda estamos muito reféns da nossa amígdala, não é? Estamos ali... E por isso é que é bom ter... cultivar este espaço, que até pode ser um espaço onde... o que é que podemos fazer nesse espaço? Nesse espaço, acho que o que eu acredito que é mesmo útil eu fazer é perceber quais são aqui as minhas necessidades que estão a ser postas em causa. Porque... é essas que eu estou a procurar satisfazer com a minha reação. Não é? Essa vontade de ir à luta é uma estratégia para eu satisfazer as necessidades que estão a ser postas em causa. O espaço permite-me encontrar estratégias mais saudáveis, mais alinhadas com as minhas intenções para satisfazer as mesmas necessidades. Não quer dizer que não vou fazer nada, que não vou dizer nada, que não quero necessariamente dizer que vou estar toda zen na minha resposta. Mas a probabilidade de eu conseguir construir uma resposta ao estímulo, né, mais consciente e uma resposta que é mais libertadora para mim, referindo aqui aquelas palavras de Viktor Frankl, né, entre estímulo e resposta reside um espaço. E existe um espaço, e neste espaço reside a nossa capacidade de resposta. E na nossa resposta reside a nossa liberdade. Eu tenho muitas vezes estas palavras comigo e também nestas situações, não é? Portanto, permite-me ter uma resposta que melhor satisfaz as minhas necessidades, não é? Seja quais forem na altura. E essa é a melhor forma que eu tenho encontrado fazer. Passar por este processo de autoconhecimento. E depois a segunda parte é procurar ligar-me com as necessidades que pode estar por trás do comportamento do outro. Neste caso específico,
ligar-me, o que é que uma das reflexões que eu fiz, mas que necessidades está uma pessoa a procurar preencher quando chama a palmada ai, como é que era? Enxota moscas. Não, enxota-moscas não, mas aquela baleio mais, não é? Um ato educativo simbólico, não é? Que necessidades é que está esta pessoa a procurar preencher? Porque o mais provável é que eu também tenho essas necessidades. Utilizo outras estratégias para preencher. Sim. Mas ajuda-me não é, a conectar com a humanidade do outro e não de vê-lo como um monstro ou uma pessoa horrível, não é? Ajuda porque aí temos alguma coisa em comum. Obviamente, eu tenho que admitir que eu tenho coisas em comum com o Eduardo Sá. Embora não simpatize com o estilo dele e a forma dele comunicar, nós temos imensas coisas em comum. Incluindo uma série de intenções em comum, provavelmente. Certo, e mesmo opiniões também. Eu sei que temos algumas em comum, não é? Mas para mim é difícil, como este tema específico da palmada, para mim é um tema assim muito inflamado, muito... toca-me mesmo nas profundezas, sabes? Tu sabes disso, of course. Portanto, fica como uma nuvem acima de tudo o resto. E eu, ligando-me com estas necessidades do outro, ajuda-me também a voltar aqui para um estado mais regulado, não é? Onde eu consigo dar uma resposta que melhor me serve e que melhor serve as minhas intenções. Eu acho que existem mais coisas para fazer nesse espaço, não é? Uma que eu acho que aqui é muito comum nós recorremos, nós estou a generalizar, nós as pessoas recorremos, é ao conversar com alguém sobre, não é? Alguém com quem tu te sintas seguro para falar sobre aquilo, ou alguém que tu achas que te vai ouvir e que também te pode fazer perguntas ou pode adicionar mais informação. Claro. É? E neste processo que eu propus, muitas vezes falo contigo, né? Este autoconhecimento e ideias sobre o outro não precisa necessariamente de ser uma atividade solitária. Sim, até porque eu acho que é uma experiência bastante comum de nós estarmos a falar com alguém e a comunicar a alguém a irritação que sentimos, a opinião que temos, e nessa verbalização às vezes até nos compreendemos melhor, ou às vezes até percebemos algum tipo de inconsistência na nossa própria narrativa, não é? Ou às vezes até percebemos que mas há aqui qualquer coisa que eu não pensei, ou então o outro nos pode ajudar a fazer isso, com perguntas, não é? Sendo que muitas vezes o que acontece é nós estamos irritados, vamos partilhar a nossa irritação com alguém que nós sabemos que em princípio também vai ficar irritado com aquela cena, e depois tudo cresce, não é? Só que lá está, este guia que eu estava a propor como foco aqui, de focarmos o que é que está em causa para mim e que necessidades estão aqui em causa para o outro, colocar a atenção nisso e não o certo ou errado, porque o que fazemos imensas vezes nesse espaço, como estavas a dizer, acredito eu, é que nos focamos no certo ou errado, focamos-nos em ter razão. Então, eu nesta situação em particular da palmada, eu acho mesmo que tenho razão, não é? Não há forma de me tirares aqui sabes, é um tema que eu tenho estudado muito, tenho falado muito sobre isto. E perturba-me muito quando alguém com levianidade sai-se com certos comentários, não é? Que nunca traumatizou ninguém, uma palmada nunca traumatizou ninguém, que é assim uma afirmação tão fácil de fazer e ao mesmo tempo tão ignorante. É ignorante e é até um pouco ingênua, não é? Assim, ingênua no sentido que parece revelar pouca reflexão à volta do assunto. Eu acho que fazendo aqui de hobby psychologist, eu acho que uma coisa, tu inicialmente estavas a perguntar porque é que eu me irrito mais com isto, vindo desta pessoa, do que me irritaria se fosse como é que lhe chamaste, o Zé da esquina. Né? Até, alguém que nos pode estar a ouvir neste momento chama-se José, mora numa esquina e está a dizer qual é o problema, porque é que a minha opinião vale menos ou não irrita as pessoas. Pronto. Ok, mas eu estava a pensar que eu assim, nas áreas que a mim me interessam bastante, desenvolvimento pessoal, qualquer coisa que eu ouço, as pessoas estão a falar sobre isso, não é? E há umas coisas que me irritam mais, outras coisas que me deixam muito seduzido. E essas coisas às vezes vêm de pessoas que sabem
que estão simplesmente a relatar a sua experiência de vida e a sua opinião. Mas são pessoas que estão, sei lá, imagina, por exemplo, um desportista e de repente está a falar sobre as suas... Olha, no outro dia adorei, tive uma experiência muito boa a assistir à entrevista do Dino de Santiago ao Daniel Oliveira na Alta Definição. No Alta Definição. Por exemplo, o Dino de Santiago, ele é um cantor. E ele estava a fazer algumas considerações sobre a vida dele e muito interessantes. E também sobre reflexões muito interessantes que ele fez, que eram... Ele estava ali a partilhar coisas que ele aprendeu ao fazer terapia. E foram coisas muito interessantes. Né? Agora, eu achei quase tudo o que ele disse, eu achei extremamente interessante. Sendo que ele estava a falar como uma pessoa espetacular, um cantor, e que está a falar da sua vida e das suas experiências, não é? Se em vez disso, se ele fosse um terapeuta, ou se ele fosse um psicólogo, não é? Ou se ele fosse alguém que se apresenta como, olha, sou um instrutor de desenvolvimento pessoal, ou sou um coach, não é? Eu já teria tendência a receber aquela informação de uma forma um bocadinho diferente, que é, esta pessoa está a propor que é sobre isto que ela reflete, não é? É a mesma coisa que, sei lá, uma pessoa que gosta muito de filosofia vai ouvir o tempo todo as pessoas todas a filosofar. Só que vai ter, provavelmente, tendência a considerar isso de uma forma diferente quando vem de alguém que também diz, olha, eu também sou filósofo, eu também estudo filosofia, eu estou o tempo todo a refletir sobre filosofia. Ok, então é quase vou ter aqui um filtro diferente para aquilo que tu me vais dizer. Sobretudo, que acho que foi o que aconteceu contigo, se a pessoa faz disso profissão, escreve livros sobre isso e cria ativamente uma rede de influência, não é? Procura ter seguidores, anda na batalha pelos likes e pelos seguidores portanto, a pessoa está propositadamente a colocar-se numa posição de influência em relação a este tema em específico, ou a estes temas. E depois, no momento em que pode influenciar, diz coisas que tu achas que são um disparate. Portanto, claro que isto mexe um pouco mais, pelo menos é o que acontece comigo. Sem qualquer tipo de fundamento ou ligação à ciência ou à teoria, sem qualquer tipo de por isso que as pessoas que me conhecem assim mais de próximo no meu trabalho profissional, as pessoas que fazem parte da nossa equipa, os alunos dos nossos cursos que já fizeram mais cursos connosco e fizeram assim os cursos mais avançados, às vezes ouvem-me a falar assim com um bocado pronto, com aqueles estados que nós estávamos a falar no início. Por exemplo, eu às vezes entro muito nesse formato emocional que tu estavas a falar quando ouço colegas meus que são coaches que fazem um trabalho muito grande para criarem uma rede de influência. Aliás, às vezes eu desconfio que esse é o seu principal trabalho e o seu principal propósito, que estão menos focados no conteúdo e mais focados em como é que eu tenho muitos seguidores e como é que eu vendo muitos cursos ou whatever. E depois, a partir do momento em que têm essa rede, dizem coisas que são um disparate no sentido em que a pessoa nem sequer chegou a refletir sobre o que está a dizer. Porque se reflete isso, porque é uma pessoa inteligente, obviamente perceberia que aquilo que está a dizer é um disparate. Só que nem sequer se deu ao trabalho de fazer isso. Nem sequer mas a pessoa não conversa com outras pessoas sobre isto. Está só a debitar estas ideias feitas que aprendeu, às vezes até sabes de onde é que aquilo vem. E isso, de facto, agora estou eu a ficar naquele estado. Portanto, ajuda, não é? Que é esse aqui o tema do nosso episódio. Cultivar um espaço entre emoção e reação, não é? Recuperar, indagarmos quais são as nossas necessidades, nossas que estamos a ter esta emoção, indagar quais poderão ser as necessidades do outro, porque isso também normalmente desliga um bocadinho os nossos mecanismos de julgamento, porque do outro lado está uma pessoa com as mesmas necessidades que eu e até nos podemos lembrar que da perspectiva do outro eu é que posso estar a dizer coisas que são uma parvoíce, não é? O que noto muitas vezes aí nesta investigação, indagação, foi essa palavra que utilizaste, é que temos exatamente as mesmas necessidades, não é? Que é a estratégia que se está a diferenciar. Sim, estamos a tentar sentir-nos bem, ou tentar obter respeito. Sim, ou estamos a tentar ganhar reconhecimento, ou estamos a tentar ganhar segurança, não é? Ok, as necessidades são as mesmas. Mas esta ideia também que fica aqui de que conversar com outras pessoas pode ser interessante. Sim. Às vezes também me ajuda ler pessoas que já refletiram bastante sobre o assunto
O que é que as pessoas têm a dizer? Por exemplo, uma das buscas que eu mais faço na internet, uma das buscas mais habituais, inclui a palavra criticism. Né? Também faço isso. E eu faço isso tanto em relação a coisas, a ideias que não me agradam, como em relação a ideias que me agradam. Por exemplo, eu às vezes começo a ler um autor, ou começo a ler um livro, começo a ler ou ouço uma coisa num podcast, ou se falar numa ideia e digo assim, pá, isto parece-me interessante e sedutor, só que eu nunca pensei muito sobre isto. Ok, o normal é, deixa-me ver o site desta pessoa, deixa-me ler um texto que ela escreveu. Tipicamente isso vai reforçar que aquilo é interessante. Então, eu acho que às vezes uma busca muito boa é deixa-me escrever o nome desta pessoa, ou deixa-me escrever o nome desta ideia, seguido da palavra criticism, que é para encontrar, e às vezes encontras logo a primeira coisa que encontras é alguém a dizer isto não faz sentido nenhum, isto é um disparate. Faço isso muitas vezes também. Por exemplo, no outro dia, não sei se isto é fugir um bocado da conversa, mas um dos autores, eu não sei se já falei isto aqui no podcast, eu há muitos anos, quando comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, alguns dos primeiros livros que me deram para a mão foi o Pai Rico, Pai Pobre, ou Pai Pobre, Pai Rico. Pai Rico, Pai Pobre, acho que é assim. Rich Dad, Poor Dad, acho que é isso. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E outro livro que me deram, que é um livro muito antigo, do meados do século XX, que é o Pense e Fique Rico, do Napoleon Hill. Estás tão contente com esses livros. Sim, eu li esses livros. Eles falam... E ambos fizeram-me sentido e têm um conjunto de ideias que fazem sentido. Só que eu não estava na altura de escrever Napoleon Hill Criticism. Não. Porque se eu tivesse feito na altura, não é? Tinha encontrado... Porque o Napoleon Hill é um dos autores mais... referenciados hoje por pessoas que estão nessa área do manifesto aos teus sonhos e enriquece e não sei o quê. Se eu tivesse ido estudar sobre isso, se eu tivesse escrito Napoleon Hill Criticism, pá, via, por exemplo, que a história do Napoleon Hill é muito interessante como burlão. Não é? Foi alguém que fez basicamente a vida como burlão, a burlar e enganar pessoas com todo o tipo de esquemas. E o livro que ele escreveu encaixa nisso. Ele faz uma série de claims no livro que fazem com que o livro seja fantástico, não é? Só que não. Só que aparentemente tudo o que está no livro talvez seja tudo aldrabice. Ele diz que o livro foi encomendado pelo Andrew Carnegie, que era o homem mais rico, era o Elon Musk da altura, ou o Jeff Bezos da altura, e ele aparentemente nem se sabe se ele alguma vez o chegou realmente a conhecer. Disse que ele depois foi entrevistar os 200 pessoas de maior sucesso no mundo. Aquilo é tudo aldrabice, né? Ele parece que não falou com ninguém. Só que escrever esta cena do criticism ou da crítica, quando estamos pode ser mesmo muito útil, porque nós às vezes ficamos assim encantados. Eu acho que nós em Portugal ainda não temos assim demasiado esse hábito de poder criticar abertamente coisas. Fazemos mais do ponto de vista intelectual. Criticar esta ideia e referenciar como sendo desta ou daquela pessoa. Porque isso abre aqui um espaço, não é? Eu já fui à internet procurar Pedro Vieira crítica, percebes? Eu tive que procurar. Não, porque eu acho que é interessante. Claro que pode ser, do ponto de vista emocional, pode ser difícil lidar com isto. Com pessoas que dizem, olha, o Pedro escreveu isto é um disparate. Ou até passarem isso para o nível da identidade e dizer... O Eduardo Sá criticou também a parentalidade positiva e consciente. Descartou de uma forma muito condescendente. Okay. Pronto, mas a pessoa até pode exportar isto para o nível da identidade e dizer esta pessoa não tem jeito nenhum, ou é um idiota, ou o que é que seja. Só que acho que nós nessa busca confrontamos com aquilo que é diferente de nós e isso também é uma boa prática para que nesse tal espaço entre a emoção e a reação também possam surgir outros pontos de vista, outras perspectivas. Eu acho que isso ajuda-nos depois a ter uma visão assim um bocado mais equilibrada, sendo que ela pode ser equilibrada e manter ali algumas daquelas emoções iniciais, não é? De ficar na mesma irritado. É isso que estava a dizer, não é? Pode estar equilibrada e ao mesmo tempo assertiva. E acredito mesmo que isso às vezes é necessário, porque se não mostrasse essa firmeza, às vezes, estou a falar nesta situação em particular que estamos a utilizar como base, mas também, por exemplo, perante pessoas na minha vida, incluindo os nossos filhos, não é?
Isso não é uma questão de eu criar aqui um espaço onde a minha resposta, como eu estava a dizer há bocado, seja uma resposta toda zen e toda tranquila e não sei o quê. Isso não seria eu. Isso não seria uma minha autêntica. E a autenticidade acho que aqui também é extremamente importante. Mas se estarmos a dizer disparates, estou a julgar, sei, e de propósito, como estas de que uma palmada nunca fez mal a ninguém, também não estamos a ser autênticos, Certo. não é? Não estamos a falar sobre nós e como é que isto nos afeta a nós, o que é que sentimos, o que precisamos, porque isso é ser autêntico, não é? No meio disto. E acho que nestes momentos, quando estamos assim exaltados, zangados e conseguimos criar este espaço, conseguimos transformar, entramos em contacto connosco mesmo e não só com as ideias e do certo e errado, e conseguimos comunicar isso, não é? E acho que também é a melhor forma de conseguirmos influenciar o outro se temos isso como intenção, não é? Sim, eu acho que ia levar para aí, aqui assim, aqui no final da conversa, ia também lançar esta ideia, não é? De qual é a nossa intenção, não é? Porque às vezes nós estamos a ficar irritados e não temos propriamente uma intenção que não seja reforçar que estamos certos, ou às vezes até através dessa irritação, às vezes desviamos de outras coisas da nossa vida, não é? Por isso que às vezes é tão fácil, sei lá, fico irritado com o treinador de futebol da minha equipa porque devia ter feito uma substituição diferente, não é? E nesse processo, que não tem realmente uma intenção, eu não quero realmente contribuir para nada, mas nesse processo às vezes isso até me ajuda a colocar cá fora algumas emoções que estavam originalmente ligadas a outras coisas da minha vida. Mas quando nós temos uma intenção de eu quero influenciar ou esta pessoa diretamente, se tiver a oportunidade de interagir com ela, ou outras pessoas que possam estar também a lidar com esta informação. Aí, normalmente, quando vou para este espaço de que tu estavas a falar, normalmente a influência é mais produtiva. Sim. Não é? Porque é mais informada, é mais empática, não é? Sim. Estava aqui a pensar só numa coisa também para finalizar, Sim. a propósito dessa expressão que uma palmada nunca traumatizou ninguém. E estava a pensar, porquê é que isto é tão forte para mim? ti. Eu acho porque acho que é porque estou traumatizada Com uma palmada. com uma palmada. E tudo que aquilo significou na altura, né? A marca que aquilo deixou em mim, traumatizou-me, que eu agora sou esta ativista contra palmadas. Sim, eu assim de apanhar, assim de levar um estalo, lembro-me da situação em que aconteceu, lembro-me de tudo em relação àquela situação. E consigo, pá, isto foi 30 e muitos anos, quase 40, consegui ir para aquela situação e para a forma como eu me senti naquela situação. E continuar a não ser fácil fazê-lo. E na situação em que eu me lembro de ter dado não foi uma palmada, foi um safanão, mas mesmo um safanão, assim, de agarrar um dos nossos filhos assim pelos ombros e abaná-lo a vir assim de um sítio de raiva. Profundo, yeah. Sim, eu consigo ir para esse sítio, lembro-me da cara dele, lembro-me da vergonha que senti depois, mas lembro-me sobretudo que aquilo que estava a acontecer ali, depois chegar ao fim e dizer, é só um safanão, ou ele nem se vai lembrar quando for. Sabes, isto fica tão marcado na nossa psique de quem recebe e de quem dá. Só que quem dá o safanão, quem dá a palmada, depois pode ter muita dificuldade em lidar com isso. E claro que é mais fácil para mim se alguém me disser assim, é só um safanãozinho. Eu digo, foi isso que aconteceu. Foi só um safanão. E até era por amor, e era pedagógico, era simbólico. Não é? Obviamente, quer dizer, digo eu, obviamente, agora fazendo afirmações e análises, quem diz essas coisas está-se a justificar a si próprio também. Sim, não é? eventualmente, sim. Mas isso também nos mostra que alguém pode. O trauma é sobre a forma como o nosso sistema lida com aquela situação, não é a situação em si.
Isso faz com Sim, que... aliás, nós sabemos que tantas outras coisas que não as palmadas e os safanões podem ser também muito traumáticas. Às vezes é uma palavra, às vezes é um silêncio, às vezes é uma coisa totalmente às fora do vezes é nosso controle. assistir. Isso, por acaso, no meu caso, acho que foi isso. Assistir à violência contra os meus primos. Certo, certo. Assistir a outras crianças a serem violentadas. Aliás, eu acho que já partilhei aqui no podcast. Fiquei traumatizado de uma vez. Eu tinha uns miúdos na minha turma na escola primária que apanhavam de régua da professora. E eu uma vez, olha, outra cena, eu devia ter tipo 7, 8 anos, na porta da escola. O miúdo estava a sair, os pais iam buscar os miúdos à escola, o miúdo estava a sair, eu ia sair a seguir porque a minha mãe estava ali para me apanhar no portão da escola, e eu vi a professora a fazer queixa ao pai de que o miúdo se tinha portado mal, não sei o quê, e que tinha apanhado. E o pai disse-lhe assim, não, mas tipo, dê-lhe mais, dê-lhe com força que ele tem que apanhar muito. E eu lembro-me de ter cruzado o olhar com este miúdo, e é engraçado que passados estes anos todos... Até fiquei toda emocionada. Sim, eu tenho uma ideia de como é que o miúdo se chamava e tenho uma ideia de como é que era a cara dele, mas seria incapaz de o reconhecer. Mas lembro-me do olhar que nós trocamos, porque ele olhou-me nos olhos e depois baixou o olhar. E eu devia ter 7, 8 anos. E esta cena traumatizou-me. Eu às vezes lembro-me disto, que é lembrar de como uma criança pequena se pode sentir extremamente só, porque o seu protetor, não é, expõe a uma cena destas. Bem, nós íamos acabar a conversa, agora estamos a falar de coisas emocionalmente... Fogo, até fiquei super emocionada a ouvir isto agora. Mas nós nunca sabemos, nós nunca podemos saber qual poderá ser o efeito de uma única palmada. Claro que não. Só podemos saber que uma palmada nunca faz bem. Isso podemos afirmar com toda a certeza. A não ser que seja... uma palmada... com consentimento entre adultos. Pronto, já disse. Bom, olha, a minha pergunta original era o que é que nós podemos fazer quando ficamos irritados e ficamos com vontade de mandar alguém lá. E portanto, acho que ficaram aqui um conjunto de ideias. Eu ia só adicionar uma última ideia para ver se tu concordas com ela. Que às vezes também é bom deixar que passe através de nós e do nosso corpo a vontade original. Que às vezes é bom, nem que seja quando vamos a conduzir sozinhos no carro, ou ao espelho, ou em conversa com alguém, dizer eu tenho mesmo vontade de mandar aquela... E deixar também que essa energia possa vir cá para fora. Não é? Porque senão... Tem um amigo, olha. Senão ela vai ficar, essa energia vai ficar presa no nosso corpo de alguma forma, não é? E às vezes podemos estar tão nesta cena, vamos ser conscientes, vamos pensar, refletir, neuroestratégia, parentalidade consciente, e às vezes, não é? Às vezes dizer uma asneirada e pôr cá fora esta energia também pode ser importante. Mostrar o dedo do meio. Ok, bom. Obrigado por sublinhar. Ali o amigo que eu estava a mencionar, porque nem toda a gente vê-nos, não é? Era uma... Ai, estou a pôr a palavra em... Uma aranha. Uma aranha. Dizem que aranhas dão sorte. Exato, é auspicioso. É auspicioso, está bem. Bom, então olha, que esta nossa conversa também possa ter sido de alguma forma auspiciosa e conecte mais pessoas com aquilo que estávamos aqui a propor. Exato. Está bem? Tá. Obrigada. Obrigado, Mia. Então chegamos à nossa prática inspiradora desta semana, que, como já deves ter imaginado, tem a ver com a criação deste espaço entre emoção e reação, entre estímulo e resposta. Lembrando as palavras de Viktor Frankl, que entre estímulo e resposta há um espaço, e nesse espaço reside a nossa capacidade de resposta. E na nossa resposta em si reside a nossa liberdade. E esta ideia que nós queremos aqui procurar trabalhar. Então, qual é a minha e nossa proposta de prática esta semana? Quando sentes que há aqueles momentos em que te apetece mandar alguém mesmo à fava, quando estás mesmo muito zangado, pode ser com os teus filhos, com o companheiro, com o chefe, com alguém que não conheces sequer, como foi o meu caso aqui no exemplo do episódio, simplesmente para. E procura inspirar e expirar prolongadamente 3 vezes, pelo menos. Se precisares de mais, faz mais. Mas lembra-te que a expiração é extremamente
importante aqui. Não é só uma questão de respirar fundo, não é? De inspirarmos profundamente. A expiração é que realmente nos vai ajudar aqui a regular. E quanto mais prolongada ela for, melhor. Faz isso um bocadinho e repara na diferença que isto faz no teu sistema todo. E depois, quando estás um bocadinho mais regulado, pergunta-te: o que é que eu preciso agora? Que necessidades minhas estão aqui em causa? O que é que eu preciso? Que necessidades estão em causa? Quando tens as tuas respostas, pensas na outra pessoa em questão. Que necessidades poderão estar por detrás das opiniões, das partilhas, do comportamento dessa pessoa? E procura pensar apenas nessas necessidades e desligar-te do julgamento que estás a fazer da outra pessoa. E depois o terceiro passo, decida o que vais fazer a partir de agora. Com esta informação, a partir deste lugar mais regulado, o que é que queres fazer? Portanto, respirar, focar muito a expiração, pensar nas tuas necessidades, pensar nas necessidades do outro e depois decidir o que é que vais fazer agora.